Olá pessoal! Que bom tê-los conosco! Neste vídeo nós vamos ver uma equação muito utilizada na termodinâmica, a equação de estado de Van der Waals. Antes de começarmos a olhar a matéria, gostaria de pedir para que dê um like no vídeo, para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Para começar, e a gente possa acompanhar a matéria juntos, podemos entrar no site www.formulasdeengenharia.com.br. No site, o seguinte filtro será selecionado. Lá no menu principal, selecione Engenharias. Podemos selecionar qualquer curso de graduação disponível. Vamos selecionar Engenharia Química. Depois, selecione a disciplina Termodinâmica. Por fim, selecione o assunto Equação de estado de Van der Waals. Pode-se observar nesta tela um botão. Este botão corresponde à equação de estado de Van der Waals, sendo que, após clicá-lo, podemos calcular essa equação. No entanto, somente iremos fazer isso ao final do vídeo. Agora vamos dar uma passada pela teoria para entendermos melhor como realizar o cálculo. Tudo certo? Vamos lá! O primeiro modelo analítico que prevê uma mudança de fase surgiu no final do século XIX. Em 1873, Johannes Diderik van der Waals, então aluno de doutorado, propôs em sua tese um modelo que é uma adaptação do modelo de gás ideal para, primeiro, corrigir o volume acessível às partículas e, segundo, corrigir a pressão pelo efeito das interações entre as partículas. Primeiro fazemos a correção do volume acessível às partículas, ou seja, a correção das moléculas que ocupam um volume no espaço, e desta forma devem ter seu volume descontados. Esta correção se dá da seguinte forma: volume menos o número de mols, vezes a constante B. Depois, fazemos a correção da pressão pelo efeito das interações entre as partículas. Considerando o fato de que as moléculas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, isso cria uma interação repulsiva de contato quando uma bate na outra. E também quando as moléculas estão próximas, mas não colidindo, existe uma atração entre elas. Esta correção se dá da seguinte forma: pressão mais constante a vezes o número de mols ao quadrado, dividido pelo volume ao quadrado. Fazendo essas considerações, obtém-se a seguinte equação: pressão mais constante a vezes o número de mols ao quadrado, dividido pelo volume ao quadrado. Isso tudo vezes o volume, menos o número de mols, vezes a constante B, é igual a número de mols, vezes a constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura. E aqui pode-se observar a equação depois de dividir pelo número de mols, onde Vm é o volume molar e que é igual à razão entre o volume dividido pelo número de mols. As constantes de Van der Waals, A e B, são específicas para cada substância. A constante A representa as forças intermoleculares e a constante B representa a forma e volume das moléculas. Por fim, equações de estado cúbicas, como a de Van der Waals, possuem 3 raízes para o volume, das quais 2 podem ser complexas. Os valores de volume com significado físico são sempre reais, positivos e maiores do que os da constante B. Pode-se observar a partir da análise do gráfico que, para uma isoterma em que uma temperatura é maior que a temperatura crítica, o gráfico mostra que a solução para o volume, em qualquer valor positivo de pressão, fornece somente uma raiz real positiva. Para a isoterma crítica, temperatura igual temperatura crítica, isso também é verdadeiro, exceto na pressão crítica, na qual há 3 raízes, todas iguais ao volume. Para isotermas em que temperatura é menor do que a temperatura crítica, a equação pode exibir 1 ou 3 raízes reais, dependendo da pressão. Bom, agora, vamos pôr em prática o que vimos na teoria? Vamos calcular a equação de estado de Van der Waals. Primeiro, clicamos no botão. Depois, selecionamos os campos que deverão ser preenchidos. Como eu quero achar o volume molar, vou supor os seguintes valores. Constante universal dos gases ideais, no valor de 0,08205 decímetros cúbicos atm por mol Kelvin. Uma temperatura de 776,4 kelvins. Uma constante A no valor de 5,464 decímetros elevado à sexta, atm por mol ao quadrado. Uma pressão de 327,6 atm e, por fim, uma constante B no valor de 0,03049 decímetros cúbicos por mol.
Com os campos preenchidos, clicamos no botão Calcular, e encontramos um volume molar no valor de 0,12291 litros. É isso! Acabamos mais um vídeo, agradecemos a sua presença e nos vemos na próxima, até logo!